Olá, meus alunos do processo civil, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discorrer aqui, conversar um pouco sobre um ato processual, uma fase dentro do processo de conhecimento, que é, a réplica à contestação, por alguns denominada de impugnação à contestação. Antes de adentrarmos especificamente sobre as formas de apresentação, requisitos, e o que almeja esta impugnação, interessante discorrermos e tentarmos visualizar em que momento ela ocorre dentro do processo. Portanto, nós vamos construir aqui uma linha cronológica dos atos processuais que são realizados. Muito bem. O processo ele tem início com a propositura da petição inicial. A petição inicial ela consiste numa demanda que o autor tem em face do réu, que ele não conseguiu solver, por meio de tratativas amigáveis, e ele, por não poder fazer uso de suas próprias forças, de suas próprias razões, ele submete, essa sua pretensão ao juízo para aplicar a lei sobre o caso concreto, visando, numa perspectiva imediata, numa perspectiva ideária, a pacificação daquele litígio e muitas vezes conseguir realizar o que denominamos ou objetivamos como sendo um cenário de justiça. Muito bem. Ao propor a petição inicial, o ato processual que comumente se segue é o recebimento dessa petição inicial pelo juízo, verificação preliminar se aquela petição preenche ali requisitos necessários à sua tramitação e ao seu desenvolvimento regular e, em sequência, estando cumprido todos estes elementos, há um despacho ordenando a citação da parte ré. Citação que aqui se apresenta como ato processual de chamamento do réu ao processo, tendo como finalidade precípua dar conhecimento ao réu que contra ele tramita em juízo uma ação judicial. Muito bem, o réu, ao receber a citação, ele pode oferecer a sua contestação no prazo de 15 dias, naquelas situações em que a audiência de conciliação ou mediação não for designada, dada a impossibilidade de sua aplicação no caso concreto, ou ele será citado para comparecer a este ato processual, que é a audiência de conciliação e mediação. O réu, então, ao comparecer ou não nessa audiência, começa a fluir, após a tentativa frustrada de conciliação, um prazo de 15 dias para que ele ofereça a sua contestação. Contestação como uma das formas de defesa do réu. O réu ele pode, através dela, alegar suas defesas processuais, criar oposições, adentrar ao mérito e apreciar os fatos narrados pelo autor na sua petição. Ele pode produzir provas e poderá também formular pretensões em desfavor do autor. Nessa situação específica em que o réu ele formula pretensões em desfavor do autor, estaremos diante do que nós denominamos de reconvenção. Na reconvenção, se realizada dentro do processo, o respectivo autor será intimado pelo juízo para dizer sobre ela num prazo
de 15 dias. Nesta mesma oportunidade, concomitantemente a este prazo, ao autor será dado a possibilidade de dizer sobre a contestação. Essa oportunidade dada ao autor de dizer sobre a contestação é que denominamos de réplica, é que denominamos de impugnação à contestação. Repare, então, que o réu, ao apresentar sua contestação, ele poderá reconvir ou não. Se reconvir, será dado vista ao autor para dizer sobre a reconvenção no prazo de 15 dias, hipótese que também poderá dizer sobre a contestação. Se o réu não reconvir, teremos que verificar se presentes estão as hipóteses que autorizam ao autor dizer sobre a contestação em sua réplica, em sua impugnação. Muito bem. A réplica e a impugnação, a réplica ou impugnação são tratadas no Código de Processo, nos artigos 350 a 353 do Código de Processo Civil. Diz os dispositivos legais que, toda vez que o réu, em sua contestação, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou apresentar as preliminares existentes no artigo 337 do Código de Processo Civil, ou juntar documentos, será dado vista ao autor pelo prazo de 15 dias para dizer sobre esta contestação. Essa peça processual nós damos o nome de réplica à contestação ou impugnação à contestação. Impugnar é ato de opor-se, né? Réplica também é ato de contradizer, né? Enfrentar, impugnar, opor-se àquilo que foi arguído. Nós precisamos de ter, né, toda vez que falamos sobre a réplica e a impugnação, um cuidado muito importante. A réplica e a impugnação não é a conferência de uma oportunidade ao autor de dizer ou reiterar todos os atos que ele construiu na sua petição inicial. Não tem o condão de modificar aquilo que ele realizou na inicial. Não tem o condão de alterar pedidos ou mesmo produzir provas que deveriam ter sido realizadas na propositura da petição inicial. Caso a oportunidade conferida fosse essa, nós teríamos flagrante ofensa ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa, né? O réu, ele não teria outra oportunidade de dizer sobre as inovações ou sobre essa manifestação, né, realizada pelo autor. Por essa razão, e até mesmo para dar ênfase ao contraditório e à ampla defesa, é que as hipóteses de apresentação de réplica, né, ou de impugnação, elas se limitam a algumas matérias. Repare, no artigo 350 diz que a réplica
ela poderá ser realizada sempre que o réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se vocês recordarem, nos vídeos anteriores em que tratamos sobre as defesas do réu, vocês vão perceber que a exposição de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos consistem naquelas hipóteses em que o réu acaba acolhendo parte da narrativa fática realizada pelo autor na sua petição inicial. Porém, ele confere a essa narrativa uma nova versão, né? Ou apresenta elementos que modificam essa tratativa ali avançada. Ao realizar isto, né, o réu ele acaba, né, por promover uma expansão do discurso realizado dentro daquele processo, razão pela qual eu preciso de ouvir o autor sobre essa narrativa, porque o autor não foi até aquele momento, né, não se manifestou até aquele momento sobre essas questões pontuadas, essas questões que não faziam parte da narrativa inicial. De igual modo, né, toda vez que o réu apresenta ali preliminares, tá, ele está notadamente indicando que nessas preliminares, né, que estão sendo ali apontadas, tá, há defeitos processuais que podem conduzir à extinção do processo sem a resolução de mérito, tá? Razão pela qual ao autor também será dado a oportunidade de dizer sobre elas. Nessa condição, o autor, inclusive, né, se estiver diante de vícios processuais sanáveis, ele poderá corrigir estes vícios processuais. Tá? Poderá promover a correção desses vícios processuais para que o processo se desenvolva de forma regular. Devemos observar também, tá, que ao réu, né, ao autor aqui, diante da sua réplica, ele poderá também impugnar especificamente os documentos, né, que foram apresentados pelo réu na sua peça de contestação, né, dizendo sobre eles, impugnando sobre os seus documentos, dizendo sobre a sua validade, dizendo sobre sua veracidade, né? Podemos, diante dessa condição, inclusive, ter documentos falsificados, e aqui vai surgir a hipótese também de arguir um incidente de falsidade documental, né? Então é importante, né, no momento que esses documentos são reunidos aos autos, conferir a oportunidade à parte ex-adversa, que no caso é o autor, de dizer sobre eles, ok? Então, a réplica tem esta finalidade precípua, ok? Dizer sobre essas estruturações. Podemos aqui nos orientar a partir de alguns passos, né, que são relevantes, que a gente pode seguir para a construção adequada de uma réplica à contestação. A primeira dica que podemos dar, né, é verificar se a contestação ela foi oferecida de forma tempestiva. Isso significa, né, o que queremos dizer é que precisamos verificar se o réu, ao apresentar sua contestação, obedeceu os prazos legais, né, previstos para a sua formulação.
ok? Então, precisamos de verificar ali a data de juntada aos autos do mandado, né, quando não houver audiência, a data da audiência, né, quando ela tiver acontecido, e um lapso temporal máximo de 15 dias. Tá? Então, essas são algumas dicas. Precisamos verificar também, né, se o réu ele está devidamente representado no processo. Tá? Se quem ofereceu a contestação, ele possuía capacidade postulatória para tanto. Né? Caso isso não aconteça, poderíamos inclusive estar diante de uma situação de revelia a ser aplicada ao respectivo réu nessa situação. Em sequência, né, nós podemos observar que caberá ao autor impugnar, né, as preliminares que foram arguídas pelo réu em sua defesa, dizendo, né, sobre a sua não aplicação, né, dizendo sobre a necessidade de seu afastamento, ok? Então essas são algumas perspectivas. Em seguida, né, faremos ali a adentrada, né, nos respectivos fatos arguídos pelo réu em mérito de contestação, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, né, do direito do autor, dizendo ali, enfrentando aquela realidade para dizer que não são verdadeiros, né, ou que não se aplicam do modo como exposto pelo réu nas suas apresentações, ok? Por fim, né, se realiza também uma impugnação especificada sobre os documentos, né, apresentados pelo réu na contestação, sem deixar de verificar também se o réu na contestação impugnou os documentos juntados pelo autor, porque caso não o tenha feito, né, presumem-se que aqueles documentos são revertidos de verdade, né? Eles estão ali, então, com uma característica incontroversa dentro do processo. De igual modo, né, devemos observar se o réu, na construção de sua defesa, ele observou aquele princípio, né, de impugnação especificada, né, e, notadamente, falou sobre todos os pontos arguídos pelo autor em sua petição inicial. Caso ele tenha se esquecido de algum, né, ou não se manifestado expressamente sobre determinado ponto, também estaremos diante de uma situação incontroversa dentro dos autos, e isso se revela propositivo, isso se revela benéfico ao autor do processo, ok? Então, essa impugnação aos fatos, né, a impugnação aos documentos ali, né, fatos impeditivos, modificativos, extintivos, né, a impugnação aos documentos, essas atenções a fatos que se revelem incontroversos dentro do processo, tudo isso pode ser realizado através da impugnação à contestação. Por fim, né, se realiza ali os requerimentos finais, sempre no intuito de ratificar, né, reforçar, de conferir maior validade às pretensões que foram deduzidas na petição inicial, né, reiterar ali todos os termos da petição inicial, pugnando por sua procedência no futuro, ok? Então nós temos aqui estes elementos, né, que devem ser observados para o oferecimento da réplica à contestação. O processo ele pode transcorrer sem réplica à contestação? Óbvio que pode, né? Sempre acontecerá,
naquelas hipóteses em que o réu não arguiu preliminares, o réu não juntou documentos ou não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos, né? Nessas situações não teremos, né, o encaixe normativo apto a autorizar o oferecimento da réplica à contestação. Nessa situação, cabe mencionar a previsão contida, né, no artigo 353, do processo civil, que vai nos dizer o seguinte: olha, né, não sendo caso de réplica, deverá ser, né, designada a audiência de instrução e julgamento quando as partes requererem a produção de outras provas, principalmente aquelas que devem ser colhidas e realizadas em audiência, ou, sendo o caso, estando o processo maduro, né, a teoria da causa madura, que já conversamos sobre ela em outros momentos, estando o processo pronto para ser sentenciado, poderíamos ter ali a hipótese de julgamento antecipado do processo, ok? Então, senhores, essa é a apresentação dos principais elementos que constituem a réplica à contestação, né? Façam a leitura dedicada do material enviado a vocês, tá? Bons estudos, muito obrigado, até mais.